Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e nós estamos reunidos para a continuidade do nosso módulo de Introdução Teológica. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa recompensar a cada um de vocês que estão se empenhando, estudando e crescendo no conhecimento teológico, porque é um ponto fundamental na vida de todo cristão. Querido seminarista, os nossos vídeos-aulas são resumidos, são panorâmicos, mas você, como estudioso, você precisa pesquisar, fazer anotações, que é um ponto fundamental para o seu crescimento. Lembrando a vocês, pare este vídeo, reveja quantas vezes for necessário, porque isso vai contribuir e muito, ok? Que o Senhor te abençoe. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Você que já é inscrito, compartilhe com mais alguém. Se você ainda não ativou as notificações, ative, é muito simples, para que você seja notificado quando um novo conteúdo estiver disponível aqui no canal. Para mim é uma alegria ser seu professor, que Deus possa recompensá-los de uma maneira grandiosa. Nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos sempre crescer no conhecimento teológico, ter uma mente estruturada, ter uma mente firme e lembrando, caminhar sempre segundo a Escritura. O cristão que valoriza este princípio, ele terá uma visão bíblica. Ele vai viver segundo os padrões estabelecidos nas Escrituras, porque todo cristão ele precisa andar conforme a Bíblia, ser um bom estudioso, ter um relacionamento verdadeiro com Deus, compartilhar o ensino teológico com outras pessoas, porque isso é muito importante. Aquilo que nós estamos aprendendo, nós não podemos guardar somente para nós. Nós precisamos compartilhar com outras vidas, porque isso é muito importante, ok? Neste momento, eu estaria aqui tratando sobre um assunto muito importante, o esboço exegético, ok? O que é? O esboço exegético é a descrição de forma resumida e organizada através de sentenças completas com sujeito, verbo e complemento, conforme a estrutura do texto de todo o esforço exegético empreendido visando promover clareza acerca do conteúdo do texto e facilitar a exposição dos resultados da exegese. Eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante. Vocês pararam para compreender de uma forma teológica e resumida que ter uma mente organizada, de ter uma mensagem bem estabelecida, porque lembre-se, há muitos que não querem estudar estes princípios que eu estou aqui passando para vocês. O estudo teológico, a exegese, ter uma vida transformada por meio da palavra do Senhor, exige uma preparação correta e verdadeira. Pregadores que não se preparam são pregadores que não vão ter resultado algum quando for pregar. A mensagem que nós pregamos, ela precisa produzir resultados. As pessoas precisam ouvir o sermão e serem transformados por ela, ok? Infelizmente, nos dias atuais, este ponto está sendo muito descartado na vida de muitos ministros do Evangelho. Querido seminarista, que você tenha uma mente organizada, porque quando nós entendemos esse ponto que estamos estudando, ele nos facilita a exposição dos resultados da exegese. Por isso, lembre-se, fazer exegese, hermenêutica são pontos fundamentais. Que a sua visão seja uma visão clara, uma visão teológica,
e que você de fato leve outras pessoas a Cristo através do Evangelho. Você tem se dedicado ao ensino? Você tem se aplicado a fazer anotações? Você tem se aplicado a investir em livros teológicos? Hoje nós temos uma grande facilidade, temos livros digitais que nós podemos abaixar até no próprio celular, no tablet, no computador para fazer estudos. Hoje nós temos uma grande gama de estudos teológicos para nos ajudar a crescer na fé. Mas lembre-se, precisamos sempre ter a Bíblia em primeiro lugar em nossa história, porque ela é a revelação de Deus para o homem, ok? Continuando a nossa leitura de uma maneira clara, o esboço exegético não deverá ser confundido com o esboço homilético, ok? Embora deva ser encarado como um primeiro estágio deste, o esboço exegético é mais acadêmico e preocupa-se em descrever o que o texto está dizendo, para que o próprio exegeta possa entendê-lo melhor. Quero chamar sua atenção para algo maravilhoso aqui dentro desta aula. Vocês pararam para compreender que a vida acadêmica ela precisa ser centralizada na Sagrada Escritura? Lembre-se, estudar teologia, ser um estudante acadêmico da verdade bíblica, é preciso que haja dedicação e amor por aquilo que está fazendo. Há pessoas que estudam a verdade não porque amam a verdade, apenas para conhecê-la. Mas lembre-se, quem tem um encontro com a verdade não apenas quer conhecer a verdade, quer viver a verdade, ter a verdade aplicada em sua vida. O verdadeiro exegeta, ele se preocupa em viver uma vida acadêmica transformada, analisar o texto melhor, escrever melhor, ter um bom português, porque isso é muito importante. Por isso, querido seminarista, que você possa compreender este ponto de fato e exercer o seu ministério com confiança, com zelo, com dedicação, com verdade e com prudência. Esse ponto ele é tão fundamental que a nossa visão será uma visão clara, será uma visão ampla. As pessoas precisam de fato ter uma mente clara acerca do que é o Evangelho de Cristo. E nós, como servos do Senhor, precisamos compreender o texto melhor para assim explicar às pessoas. Continuando, o esboço homilético soa mais popular e preocupa-se em descrever o que o texto está dizendo, de forma que os ouvintes possam entendê-lo melhor. Assim, enquanto o esboço exegético auxilia o exegeta, o esboço homilético auxilia o ouvinte ou o leitor. Outra questão importante é que o esboço exegético deve refletir as descobertas feitas na análise estrutural, sendo o resultado dela. Para isso, um diagrama do texto deve ser feito para auxiliar na percepção das revelações sintáticas e na descoberta das orações principais do texto em estudo. Quero chamar sua atenção para algo claro e algo verdadeiro, que quando nós analisamos esses pontos, nós vamos entender a clareza e o objetivo que a exegese nos leva a entender de uma maneira clara, que o estudante ele precisa ser fiel ao texto. Vamos observar que o esboço homilético soa mais popular e preocupa-se em descrever o que o texto está dizendo de forma que os ouvintes possam entendê-lo melhor. A sua atenção. Quando o cristão ele tem zelo pela Escritura, qual é a sua preocupação? Em ensinar os ouvintes a verdade do texto. Então, bem sabemos que o esboço homilético ele soa
e ele nos traz uma grande aplicação em ensinar os ouvintes para que eles possam compreender o texto melhor. Quero chamar a sua atenção para algo objetivo. Nos dias atuais, a grande maioria dos pregadores, eles não se preocupam em trazer os ouvintes para perto da Bíblia, ok? Hoje, infelizmente, muitas ideias, muitos pensamentos fora da Bíblia são aplicados, e isso tem levado as pessoas a viver uma vida longe de Cristo, longe do Evangelho, porque sabemos que o propósito da exegese é nos levar a compreender e ter uma clareza acerca do texto bíblico. Porque nós não podemos de maneira alguma aplicar o nosso pensamento, colocar as nossas ideias. Nós precisamos ser fiéis a Deus, a sua palavra. Não podemos fazer aplicações erradas. Não podemos ser nós precisamos ser um exegeta. E nós não podemos viver uma vida longe de Cristo e entender que a exegese é colocar as ideias, pensamentos, e nós não podemos fazer isso, mas ser um verdadeiro exegeta que valoriza a palavra do Senhor. Não seja um cristão que vive uma vida longe dos princípios do Evangelho, mas seja um cristão que tem uma vida transformada pela palavra. Defina extremamente o fluxo de pensamento do autor, marcando os pontos literários de conexão e com estes relacionam a mensagem a seu contexto. Isto é, o parágrafo em estudo está ligado a quê? De onde ele partiu. Define internamente o fluxo de pensamentos do autor, assinalando os conectivos e os interrelacionamentos das orações no parágrafo em estudo. O conjunto de sentenças criadas no esboço exegético deverá ser expresso em apenas uma sentença que condense a ideia de todas. A isso chamamos ideia exegética. O processo de produção do esboço exegético. Uma vez escolhido o texto bíblico, é preciso estudá-lo intensamente, fazendo um diagrama, observando e destacando a classificação sintática e relações semânticas. Descubra o sujeito e verbo principal das crassulas independentes. A ideia do texto focaliza neste verbo, gerando, se você tirar este verbo, a frase não faz sentido. Aliste os indicadores de função e analise qual a ligação destes com o verbo principal. Após, ao lado de cada indicador de fundo, formule uma afirmação de sujeito-complemento. Deve tentar subordinar a afirmação à frase ou item a que está subordinado no diagrama. Para fazer estas afirmações, deve usar as perguntas interrogativas e afirmações que seguem. Quem? Aquele que? O conteúdo de? Quando? O tempo em que? Onde? O lugar em que? Por quê? A razão por quê? Para quê? O propósito, o resultado de? Como? A maneira pela qual, o meio por qual? Depois de alistar todas as afirmações do texto, ajunta-as em unidades de pensamentos semelhantes para produzir um esboço com subordinação. Faça uma avaliação do fluxo do argumento e aquilo que sobressai como ideia chave no texto. Qual a ênfase do autor nesse texto? Qual dos pontos principais parece carregar o peso do argumento? Este ponto provavelmente será a ênfase da ideia exegética. Formule uma ideia exegética do texto, enfatizando o argumento principal ao mesmo tempo em que resume os outros pontos principais. Exemplo, 1 aos Coríntios 4, do versículo 1 ao 5.
que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Olha só que algo importante. Quando nós estudamos este ponto, o esboço exegético, e nós analisamos que a exegese nos traz lições tão importantes, nós teremos uma mente mais clara, que nós viemos crescer no conhecimento teológico. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo aula, onde estaremos dando continuação deste tópico. Vamos aprender assuntos maravilhosos. Aqui é o professor Gabriel Soares Rosa. Te aguardo no nosso próximo conteúdo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima aula, querendo Deus.